Quando descobriram essas especiarias antigas e as usaram errado no século XXI, o resultado foi trágico. Elas foram mortas, gravemente feridas ou tiveram algumas emergências médicas. Na verdade, o laboratório em que isso foi testado pegou fogo. Então, é algo poderoso. Por milhares de anos, as pessoas procuraram pelos tesouros perdidos do antigo templo, o Beit Hamikdash, em Jerusalém. A maioria acredita que estão perdidos para sempre. Mas e se um dos seus maiores mistérios tivesse sido realmente descoberto há décadas? E quase ninguém conhece essa história. Hoje está comigo o cineasta de grande sucesso e um dos contadores de histórias mais queridos do mundo judaico, Rabino Yoel Gold. Seu documentário mais recente, Holy Smokes, explora a afirmação notável de que o Ketoret, o incenso sagrado oferecido no antigo templo judaico, pode ter sido descoberto. É uma história de arqueologia, fé, controvérsia e a busca incansável de um homem pela verdade. Rabino Gold, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. É uma honra estar aqui. Acho que isso já vinha se desenhando há muito tempo e finalmente estamos tendo essa conversa. Com certeza, com certeza. Rabino Gold, você disse que esta foi a jornada mais incrível que já viveu. Essa é uma declaração notável vinda de alguém que já contou centenas de histórias incríveis, criou vídeos e documentários. O que aconteceu para você dizer isso? Ok, então aqueles de vocês que já assistiram Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, vão saber ahm, como pode ser emocionante procurar tesouros, especificamente os tesouros do templo. E há rumores há muitos anos e décadas sobre pessoas que procuraram. Alguns encontraram, alguns dizem que a arca está na África, alguns dizem que está lá, outros dizem que está aqui. Ninguém jamais disse de forma definitiva, ou pelo menos mostrou em vídeo, objetos realmente antigos que foram usados no templo há milhares de anos, como você acabou de mencionar. Pela primeira vez estou apresentando em um filme e mostrando como especiarias antigas usadas no serviço do templo, o Beit Hamikdash, foram encontradas. Não é uma história muito conhecida, mas a pessoa que encontrou isso, ironicamente, se chama Wendell Jones, um famoso arqueólogo bíblico que muitos acreditam ter inspirado o personagem Indiana Jones. É uma pessoa real. E então falamos um pouco sobre a personalidade dele. Ele era eclético, ele era empolgante, ele sempre tinha a esperança de encontrar aqueles utensílios. E em 1992 ele fez o que eu acredito ser a descoberta mais incrível dos últimos 2000 anos. Uhum. Ahn, Quando alguém te diz que pode ter descoberto o Ketoret, o incenso sagrado do primeiro templo, qual foi a sua reação sincera inicial? Eu fiquei cético. Minha reação inicial foi de jeito nenhum. Pessoas compartilham histórias comigo o tempo todo, por e-mail, mensagem, WhatsApp e pessoalmente. Ah, algumas eu acredito, outras eu penso comigo mesmo. Ok, a menos que eu ouça em primeira mão, não acredito tanto. Aqui, mesmo tendo ouvido em primeira mão da pessoa que estava na escavação, eu disse: ou ele está exagerando ou está alucinando. Eu não acreditei. É. Agora, para os espectadores que talvez não estejam familiarizados, o que exatamente era esse Ketoret, essas especiarias antigas, e por que era tão importante no serviço do Beit HaMikdash, do templo? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes que você poderia fazer, Daniel. É uma ótima pergunta. Nós discutimos isso no documentário. Então, levar e oferecer o incenso no templo era algo que acontecia 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. É sabido que o sacerdote ou o sumo sacerdote que o trazia, qualquer um que tivesse o privilégio de trazê-lo, ficava rico. Ele tinha o poder de tornar as pessoas ricas, muito ricas, e era o trabalho mais cobiçado no templo. Os sacerdotes brigavam por isso, então fizeram um sorteio para dar chance a todos. Então, antes mesmo de falarmos sobre o simbolismo por trás do Ketoret, por trás daquele serviço especial que era realizado, só os seus poderes e o quanto ele foi significativo na nossa história. Sabemos que o Ketoret tinha o poder de salvar vidas. Muitas vezes na Bíblia,
vemos que havia uma praga, e o sumo sacerdote, Arão, na época em que estávamos no deserto, saiu com o Quetorete, e a praga parou. As pessoas pararam de morrer. Na verdade, durante a pandemia, durante a Covid, muitas pessoas, milhares de pessoas, houve um movimento, recitaram a Paraxá, o trecho da Torá, que fala sobre o Ketoret como uma forma de proteção para se protegerem, para usarem esses poderes através das palavras. E isso mostra o quanto ele é poderoso. E se você usasse de forma errada, era fatal. Quero dizer, as pessoas morriam se trouxessem isso na hora errada e no lugar errado, por isso lidávamos com muito cuidado, como vamos falar na conversa, espero. Na verdade, quando descobriram essas especiarias antigas e as pessoas usaram de forma errada, estamos falando do século XXI, essas pessoas acabaram tendo um fim trágico. Elas foram mortas ou gravemente feridas ou tiveram algumas emergências médicas. Na verdade, o laboratório em que isso foi testado pegou fogo. Então, é algo poderoso. O simbolismo do Kétoris era que um dos milagres era que ele subia em linha reta. Ela possuía uma erva chamada Mala Osham, mantida em segredo por uma família e transmitida entre gerações. Hoje, não sabemos o que é. Eles sabiam o que era, preparavam as especiarias e o incenso, mantendo isso em segredo. Eles tinham um monopólio sobre isso. Eles tinham que ser muito bem pagos para preparar e moer. Usamos uma inteligência artificial incrível neste filme para reencenar algumas dessas cenas. Mas fomos muito cuidadosos para não mostrar rostos de como imaginamos que os sumos sacerdotes poderiam ter sido. Não queremos rebaixar isso. Ah, o mundo físico em que vivemos hoje, queremos mantê-lo como algo de outro mundo. Queremos manter isso divino e realmente dar o respeito que merece, sem realmente mostrar rostos. E isso foi algo sobre o qual fizemos isso de propósito. O interessante é que, por milhares de anos, esses utensílios do templo e as coisas que eram usadas no templo permaneceram um mistério. Mas, ainda assim, seu último documentário foi sobre os utensílios que estão no Vaticano vindos do templo sagrado. E agora você está falando sobre as especiarias que foram encontradas. Por que você acha que só agora essas coisas estão sendo descobertas? Por que elas permaneceram um mistério por milhares de anos? O que pensa sobre isso? Ótima pergunta. É interessante você mencionar o filme do ano passado, pois foi por causa desse filme que fizemos no ano passado. Recebemos uma ligação de uma pessoa que mora em para onde viajamos mesmo? Arkansas. O nome dele é Jim Long e ele era próximo de Vandal Jones. Então ele assistiu ao filme, chama-se Hidden Light, e sobre a menorá, sobre os utensílios que foram levados para Roma, que sabemos que foram levados para Roma. Como você pode ver no Arco de Tito, né, onde você vê a menorá e o Shushan, o tabernáculo e outras coisas, isso foi levado para Roma quando o segundo templo, há quase 2000 anos, foi destruído. E então, existe uma lenda, um mito, talvez, chame como quiser, de que o Vaticano está escondendo esses artefatos. E então, o filme do ano passado foi sobre esse tema. Tivemos testemunhos oculares, relatos em primeira mão de pessoas que afirmaram ter visto isso lá e assim por diante. Então, fizemos uma investigação, fizemos a pesquisa, e então essa pessoa, Jim Long, do Arkansas, entrou em contato dizendo: Ei, eu tenho uma história incrível relacionada aos utensílios do templo. Nós realmente encontramos algo. Você faria um documentário sobre isso? Então eu disse: de jeito nenhum, não acredito que tenham achado algo. Então eu voei para o Arkansas e fiz minha própria pesquisa. E você vai acompanhar essa jornada neste documentário enquanto faço a pesquisa em tempo real. E eu cheguei à conclusão de que isso realmente corresponde, resistiu a muitos dos testes que fizemos, testes com espectrômetro, em laboratórios com ácido clorídrico. Grandes cientistas já relataram que isso corresponde aos 11 ingredientes dos cotores. Agora, por que essa descoberta só veio à tona e está sendo tão debatida? Isso responde à sua pergunta? Bem, nós temos isso como uma tradição nas fontes judaicas e na Cabala, que antes da vinda do Messias, antes da chegada do Mashiach e da reconstrução do terceiro templo,
Deus irá revelar esses utensílios. Eles serão revelados. E está claramente declarado que, até que esse momento chegue, isso permanecerá oculto. Então, por quase 2000 anos, ninguém falou sobre isso e as pessoas não faziam ideia. Existem escritos sobre isso, mas nunca, jamais isso sequer virou assunto de conversa, muito menos um documentário global que estamos prestes a lançar e mostrar. Qualquer pessoa que assistir vai ficar fascinada ao saber que essa descoberta foi feita, mas que a história não foi contada. Estou honrado e orgulhoso de contar essa história. Houve alguma resistência do governo israelense? Eles não queriam que a história se tornasse pública? Tudo bem, vejo que você pesquisou, Daniel. Sim, isso é uma parte importante do filme. E, na verdade, é uma parte dolorosa. Eu estava debatendo se deveria colocar isso. Mas não acho que coloquei isso para passar uma imagem negativa do governo israelense. Na verdade, eu não sei por que eles foram tão resistentes, mas eles relutaram em autenticar e preservar isso. E é por isso que muitas das especiarias que foram encontradas desapareceram. Nunca foi tratado com o respeito que deveria ter sido tratado. Eu não posso dizer por que o governo israelense resistiu, embora eu tenha minha teoria, mas não posso afirmar de forma definitiva o motivo. O governo de Israel interrompeu a escavação 3 dias após sua descoberta e proibiu Wendell de retomá-la até sua morte em 2010. Eu não sei, é um mistério. Wendell também tinha uma teoria. Wendell acreditava que isso era ameaçador demais para o governo israelense, para autenticar artefatos que simbolizam o próximo estágio na história judaica, e essa era a teoria dele. Novamente, não posso verificar isso porque não consegui uma entrevista com a IAA, a Autoridade de Antiguidades de Israel, embora eu tenha tentado. E nós realmente conseguimos entrar no prédio e quase conseguimos uma resposta até sermos interrompidos e expulsos de lá, como você verá no documentário. Mas não posso te dizer o porquê, mas houve uma resistência enorme. É interessante porque estão achando vestígios arqueológicos quase todos os dias. Encontraram muita coisa naquela área e arredores. Mas quando se trata disso, parece que isso é algo mais sensível para eles, o que é interessante de se pensar. Sim, eles realmente afirmam, é o que dizem, isso é tudo o que tenho. Eles afirmam que Wendell anunciou rápido demais que eram os 11 ingredientes desse incenso do templo e ele não fez uma pesquisa adequada. E eles descartaram os testes que haviam sido feitos. Quanto a essa afirmação, minha resposta é: então, você testa, você pega e testa, e eles nem sequer fizeram isso. Isso é realmente o que eu queria saber. Se você se recusa a aceitar os resultados daqueles cientistas que já testaram e escreveram relatórios, então por que você não pega? Nós temos um pouco disso. Então eu não tenho resposta para isso. Uhum. Agora, você sabe algum detalhe de quando Wendell Jones encontrou isso? Em que ano foi? Em que área foi? Você tem mais detalhes sobre isso? Com certeza, sim. Acho que devemos começar com uma descoberta incrível, feita em 1952. Muitas pessoas ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1947, mas em 1952 eles descobriram um rolo que era muito diferente dos manuscritos do Mar Morto em dois aspectos. Primeiro, ele foi escrito em cobre, não em pergaminho. E segundo, ele não tinha nenhuma escrita no sentido tradicional, nenhum versículo do Tanakh, da Torá. Ele tinha símbolos e quantidades, quantidades de tesouros de ouro e prata. E na época em que foi descoberto, ainda era território jordaniano na Cisjordânia. Hoje, o rolo de cobre está exposto em um museu de Amman, na Jordânia. Mas Wendell Jones baseou sua busca no rolo de cobre. O rolo de cobre tem símbolos e, ao lado deles, as quantidades. Então, ele estudou as diferentes cavernas em uma área chamada Qumran. Qumran fica bem ao lado do Mar Morto. E ele encontrou uma caverna específica que correspondia a um símbolo no rolo de cobre.
E foi lá que ele passou 30, 40 anos escavando. E, na verdade, em 1988, ele fez uma descoberta, que foi uma das descobertas mais incríveis. Está no Museu de Israel hoje. E quando eu fui lá, quando estávamos filmando, nem estava mais em exibição. Eles estão mantendo isso protegido em algum depósito. Isso mostra o quanto a descoberta é importante. É um pequeno jarro que estava envolto em folhas de palmeira. E havia óleo lá dentro. Em hebraico, o óleo é chamado Shemen Hafar Simon. É feito de Far Simon, que nem existe mais hoje em dia. E o Talmud ensina que esse tipo de óleo era usado quando queriam ungir reis e sacerdotes, e também durante o Segundo Templo. Então, é realmente uma descoberta incrível que aconteceu em 1988 e ele continuou escavando. E em 1992, ele encontrou essas especiarias em uma caverna secreta em Qumran. Hum, muito interessante. Você enfrentou outras resistências ao fazer este documentário? Quais outros obstáculos surgiram, se houve? Sim, muitos. Encontramos vários. Dou alguns exemplos. Primeiro, tentamos filmar o pergaminho de cobre na Jordânia. Então, combinamos com uma equipe palestina na Jordânia para nos encontrar na fronteira e nos levar ao museu. Assim poderíamos filmar o pergaminho de cobre em tempo real. Agora nós tínhamos um acordo. Fomos até a fronteira. Nós até cruzamos a fronteira para a Jordânia. Ah, e como eu sou americano, não tive nenhum problema, mas israelenses com passaporte israelense não têm permissão para passar, para cruzar a fronteira. Eles são parados e mandados de volta imediatamente. Eu não sou israelense e coloquei um chapéu, então, com sorte, eles não iriam me reconhecer. Meu filho brincou e disse: Olha, pai, mesmo de chapéu e óculos escuros, dá para ver de longe que você é judeu. Você não engana eles. Cruzamos a fronteira e chegamos à Jordânia. E assim que cruzamos a fronteira, recebemos uma ligação da equipe palestina dizendo que o museu fez uma verificação de antecedentes sobre nós, percebeu que somos judeus e cancelou nossa visita ao museu. Então, não tivemos escolha a não ser voltar imediatamente. Então, esse foi um ponto de resistência. Mesmo quando filmamos em Qumran, subimos com toda a equipe até a caverna onde realmente foi encontrado. Não percebemos, ou talvez tenhamos percebido. Fizemos mesmo assim. Hum. Eles dizem: faça primeiro e peça desculpas depois. Fomos até a caverna, filmamos lá quase o dia inteiro, e no final do dia, a polícia apareceu. Acho que nos notaram no topo da montanha e a polícia apareceu. Quase fomos presos por filmar sem permissão. Mas estávamos com Jim Long, e Jim Long tem 80 anos, é um arqueólogo muito respeitado, e por causa dele, eles nos liberaram. Esse foi outro ponto de resistência, mas como era o final das filmagens, não nos afetou tanto. Depois enfrentamos a resistência da IAA, a Autoridade de Antiguidades de Israel, o que foi bastante perturbador. Então, sim, tivemos vários pontos de resistência, mas eu acho que, no final, conseguimos quase tudo o que precisávamos para realmente produzir algo do qual eu, pessoalmente, tenho muito orgulho. E não é a primeira vez que você enfrenta obstáculos nos seus documentários. No ano passado também houve desafios, certo? Sim, e se eu me lembro corretamente. Sim, exatamente, exatamente. É um documentário, Hidden Light, que pode ser encontrado em ashkifa.com, Hashkifa.com. Eu sei que tem muitas sílabas aí. Se chama Hidden Light. Estávamos tentando marcar uma reunião com o chefe da Biblioteca do Vaticano na época, para conversar com ele sobre a possibilidade de visitar as câmaras abaixo do Vaticano. E realmente conversar com ele sobre esse assunto, se o Vaticano está guardando utensílios do templo. E novamente, tínhamos uma reunião marcada com eles, e ela foi cancelada no último segundo quando viram as perguntas. O secretário pediu: Pode enviar uma lista de perguntas para discutirmos? E assim que enviamos essa lista, eles responderam: precisamos cancelar a reunião. Nunca tivemos respostas, mas entregamos um relatório abrangente. O filme e a história, o mistério e realmente o destino, o simbolismo da menorá, o que isso significa para nós como povo judeu.
Seu filme busca provar algo ou apenas convida o público a analisar as evidências e tirar suas próprias conclusões? Eu adoro essa pergunta porque, na verdade, eu sou muito, muito intencional na forma como produzo esses filmes. Eu sou muito cuidadoso para não dar uma opinião. Eu estou lá apenas para educar as pessoas e incentivá-las a fazerem sua própria investigação, despertar a própria curiosidade. E assim elas podem chegar às suas próprias conclusões. Eu deixo para eles decidirem com base na história e nos testemunhos que reuni. E eu mesmo tenho uma opinião que não costumo dizer quando faço esses filmes. Obviamente, chego às minhas próprias conclusões, mas tomo cuidado para não expor isso, porque não quero influenciar a opinião dos espectadores com o meu próprio viés. Sim. O que que essa jornada te ensinou pessoalmente? Eu sei que você levou meses para gravar isso. Houve algum momento inesquecível nas filmagens? Pode compartilhar sobre essa experiência? Ahn, o momento que eu nunca vou esquecer é no final do filme. Depois de realmente me esforçar tanto, passar tanto tempo tentando investigar as especiarias desaparecidas, as especiarias que sumiram. Primeiro, autenticar se era realmente o incenso do templo, fazendo a pesquisa. Quero dizer, nós trabalhamos tanto no filme, e o clímax, o auge de tudo isso, foi eu me aproximando do Muro das Lamentações em Israel algumas horas antes de voltar para Los Angeles. E eu estava realmente segurando uma amostra dessas especiarias do incenso. E eu realmente fiquei tomado pela emoção. Quase chorei ao me aproximar do muro, sabendo que essas especiarias eram trazidas todos os dias, 2 vezes por dia, há 2000 anos, neste monte. E eu senti um profundo anseio e desejo de ver o templo reconstruído, para que eu pudesse entregar as especiarias a quem e ao lugar a que pertencem. Sim, eu ia te perguntar. Isso aumentou sua apreciação pelo Beit HaMikdash, o Santo Templo em Jerusalém? Sim, com certeza. E se eu pudesse resumir, o objetivo deste filme é realmente aprofundar o anseio, o desejo, ah, e a fé, a crença de todos aí fora de que nós tínhamos um templo que foi destruído. E agora, à medida que nos aproximamos do dia de luto, Tisha B'Av, no calendário judaico, quando lamentamos a destruição do templo, mostrar às pessoas que, ei, há esperança. Há uma nova aurora, um novo dia no horizonte. E enquanto Israel se prepara, se reconstrói após toda a tragédia, eu acredito que este é mais um passo nessa reconstrução e traz uma esperança enorme para todos que aprendem sobre isso e assistem a isso. Então você acha que existe uma lição universal? Obviamente, muitos judeus vão assistir ao seu filme no Tisha B'Av. Mas e quanto a alguém que não é judeu? Por que assistir? O que podem aprender? Como isso pode inspirá-los? Meu, o mundo com o templo é diferente do mundo sem o templo. E o que os não-judeus não percebem, ou talvez não percebam, é que o templo não era apenas para o povo judeu. O templo era para todas as nações. Na verdade, se você olhar a literatura judaica, verá que ele é chamado de casa de oração, que chama todas as nações. O texto hebraico é Dei Tefila Beit, Tefilá, Ikaré, Lishol, Amim, que significa todas as nações. Na verdade, alguns dos sacrifícios que oferecíamos lá eram para trazer bênçãos às nações do mundo. E assim, o templo era a fonte de luz. Era uma luz divina que trazia clareza e moralidade ao mundo. E assim, espero que todo não-judeu que assista, assim como um judeu, anseie por esse dia. Um dia de clareza, um dia em que todos reconhecem que somos um só, porque todos somos expressões de Deus, que é um só. Você passou sua carreira contando histórias que fortalecem a fé das pessoas. Em Deus, desta vez, em vez de buscar uma história, parece que ela encontrou você. Ah, como você se sente em relação a isso? Parece que Deus colocou isso no seu caminho. A pergunta é tão precisa porque é exatamente assim que eu me sinto. E às vezes eu digo para minha equipe: não acredito que sou o mensageiro disso.
E, obviamente, nunca é sobre o mensageiro, sempre é sobre a mensagem, e eu não tenho ego nisso. Essa mensagem precisa ser contada, mesmo sem eu saber o motivo. Isso é maior do que eu. Por algum motivo, eu sou o canal. E mais uma vez, eu oro para que Deus continue me usando como o canal. Mas é só isso que eu sou. O que importa mesmo é a história e a mensagem. E eu me sinto humilde, realmente humilde, por essa mensagem poder passar através de mim. Rabino Gold, caso queira deixar uma mensagem final ou abordar algo não mencionado, o espaço é seu. Acesse hashkifa.com. Acesse askford.com, hashkifa.com. hashkifa.com. Minha mensagem é para as pessoas que se sentem sem esperança, que sentem que o mundo está ficando cada vez mais escuro, cada vez mais imoral e que o antissemitismo está aumentando. Minha mensagem é que logo antes do amanhecer é quando a noite está mais escura. E por isso eu espero que este filme ajude as pessoas a verem os raios do sol surgindo, um novo dia, um dia em que sentimos que a presença de Deus preenche todo o mundo. E nós poderíamos estar mais uma vez próximos do divino e viver em paz e harmonia uns com os outros, percebendo que somos todos um, porque somos expressões de Deus, que é um só. Você tem feito esses documentários por muitos, muitos anos e todos esses documentários e vídeos podem ser encontrados no mesmo site. Para as pessoas que não te conhecem, elas podem se inspirar em vídeos de anos anteriores. Todos eles também foram grandes sucessos. Obrigado. E só quero acrescentar que para todos os seguidores do STI, Stand Tall Israel, há um código promocional especial com 5% de desconto STSTI, Stand Tall Israel. E se você está assistindo isso e ainda não se inscreveu neste canal, Stand Tall Israel, ótimo conteúdo e um ótimo apresentador. Somos amigos de longa data, então, por favor, não deixe de se inscrever. Muito obrigado. E você também pode encontrar Hashkifa no YouTube. Se você digitar o nome do Rabino Gold na busca do YouTube, vai encontrar todos esses vídeos lá também. Obrigado. Obrigado. Desejo o melhor para você. Obrigado.